Bem-vindos a mais uma aula da disciplina Sistemas Térmicos 1. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho do ciclo padrão a ar diesel. Né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o ciclo padrão a ar Otto, né? Que é o ciclo idealizado para motores cuja combustão acontece através da centelha de uma vela, né? De uma faísca. E hoje nós vamos falar um pouquinho do ciclo idealizado para os motores diesel. Tá legal, pessoal? Bom, então, como eu já falei, né, o ciclo padrão ar diesel é a modelagem idealizada do ponto de vista termodinâmico, né, do funcionamento do ciclo de motores de ignição por compressão. Tá legal? Pessoal, os motores ciclo diesel, eles também são 4 tempos, né? Eles têm admissão, compressão, combustão e escape. Porém, a maior diferença é aqui no terceiro tempo, no tempo de combustão, tá legal? O que acontece aqui é o seguinte: a mistura ar-combustível, a combustão ocorre sem a necessidade da presença de uma vela, né, de uma faísca de vela, né, tal como é necessário nos motores do ciclo Otto. Tá? O que acontece é o seguinte: a compressão do ar aqui dentro ela é tamanha que o ar está aquecido, ele está a alta temperatura, e o bico injetor aqui injeta o diesel, né, o combustível a alta pressão. E essa mistura, né, essa composição entre a alta pressão do combustível entrando e o ar a alta temperatura já é suficiente para que a mistura combustível se inflame e entre em combustão. Tá legal? Então, a grosso modo, o que acontece é que a diferença entre eles é que no motor a combustão ciclo Otto eu tenho uma vela de ignição e no ciclo diesel não. Tá? Essa combustão acontece através da compressão da mistura ar-combustível. Então, nos motores diesel, a gente vai encontrar taxas de compressão mais elevadas do que aquelas encontradas em motores a gasolina, motores a etanol. Tá legal, pessoal? Falando do ciclo padrão a ar mesmo, há muitas semelhanças, tá, do que acontece também lá no ciclo Otto. Primeira coisa é que a gente vai continuar utilizando só o ar, tá, como o nosso fluido de trabalho, que continua sendo considerado um gás perfeito, tá legal? Pelos mesmos motivos lá do ciclo Otto. Considerar a mistura ar-combustível mesmo é complexo, é pesado, não tem como a gente modelar isso, né, na mão, diríamos assim. Então a gente simplifica o ciclo, tá legal? Tal como fizemos no ciclo Otto, agora a gente vai simplificar o ciclo diesel, tá legal? Então vamos considerar utilizando o ar como fluido de trabalho ou um gás perfeito. Vamos continuar utilizando a primeira lei da termodinâmica para sistemas, tá? Por quê? Porque na câmara de combustão eu não tenho válvula de admissão nem válvula de escape, ou seja, eu não tenho fluxo de misturar combustível aqui. O ar que está aqui dentro ele é fixo, né? A massa dele é fixa, tá legal? Então, lembrando, né, que o calor específico, a pressão constante do ar é 1,0035 kJ por quilograma Kelvin. O calor específico a volume constante do ar é 0,7165 kJ por quilograma Kelvin. A constante do ar utilizada é 0,287 kJ por quilograma Kelvin. E o K, que é a razão entre o calor específico, a pressão constante e a volume constante, continua sendo 1,4. Naturalmente, pessoal, aqui eu estou passando um pouquinho mais rápido, só estou jogando as informações, porque eu expliquei de onde esses valores surgem lá na aula anterior do ciclo Otto, tá legal? Todas as justificativas, né, porque aqui é um sistema, esses valores aqui estão explicados ali na aula anterior, tá legal? Inclusive essa aula vai ser até um pouquinho mais curta por causa disso, porque muitas coisas já estão explicadas na aula passada, tá legal? Então, aqui vem uma das grandes diferenças. Lembra que lá no ciclo Otto a gente falava de um processo que simulava a combustão, né, já que eu não tenho gasolina, não tenho nada ali dentro, que simulava a combustão, que era o calor absorvido pelo ar através de uma fonte quente. E esse processo acontecia lá no ponto morto superior, num processo isocórico, né? Ou seja, a volume constante. Aqui no ciclo padrão ar diesel, essa absorção de calor ela não vai acontecer dentro de um processo isocórico. Vai acontecer a partir de um processo isobárico, tá legal? A pressão constante. Então, isocórico, volume constante. Isobárico, pressão constante, tá legal?
Já a retirada de calor, o calor que é rejeitado para a fonte fria, tal como acontecia no ciclo Otto, no ciclo diesel, continua sendo dentro de um processo isocórico, tá legal? Volume constante. Ou seja, então vamos lá, ciclo Otto, eu tenho absorção de calor e rejeição de calor, ambos são processos a volume constante, isocórico. Já no ciclo padrão ar diesel, a absorção de calor é dentro de um processo isobárico, a pressão constante, e a rejeição de calor num processo isocórico, a volume constante. Lembrando que a diferença do calor que entra e do calor que sai é o trabalho realizado, né? É o que vai gerar potência ali, o meu trabalho líquido. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos diagramas de pressão, volume e também de temperatura, entropia do ciclo diesel. Vamos ver quais são as grandes diferenças, tá? O que mais interessa pra gente é sempre esse carinha aqui, tá? De pressão e volume, então é dele mais que a gente vai falar. Então olha só, pessoal, aqui no ponto 1, o meu pistão tá lá no ponto morto inferior, tá legal? Então olha só, aqui deve estar no ponto mais baixo ali da minha admissão ali, tá legal? Então o que acontece? Meu pistão começa a se deslocar para o meu ponto morto superior, né? Ou seja, ele está aqui, ele está subindo, ele está na parte de compressão. Naturalmente, o volume 2 é muito valor que o meu volume 1. A gente já sabe que a relação entre eles é a taxa de compressão, tá? E ele chegou no ponto morto superior. Só que observa o seguinte, olha só. Quando a absorção de calor começa para simular a combustão, o pistão ele já está descendo novamente para o ponto morto inferior, olha só. Tá vendo? Ó? Ele está descendo aqui. É esse processo que garante que o QH, a absorção de calor, ocorre a pressão constante. Tá legal? Então olha só, a absorção de calor aqui ocorre já quando o pistão está descendo para o ponto morto inferior num processo isobárico. Tá legal, pessoal? Então eis aqui uma grande diferença em termos de pontos de diagrama. Lá no ciclo Otto, a pressão máxima e a temperatura máxima ocorriam no ponto 3, tá? Ocorriam no ponto 3. Já no ciclo diesel, a pressão máxima no ponto 2 é a mesma do ponto 3. Então a pressão máxima é P2 e P3, é a mesma pressão. Tá legal? Já a temperatura máxima continua sendo a temperatura em 3. Tá legal? Então lá no ciclo Otto, pressão máxima e temperatura máxima era no ponto 3. No ciclo diesel, a pressão máxima está no ponto 2 e no ponto 3, e a temperatura máxima, essa sim, continua no T3. Tá legal, pessoal? Então a grande diferença está aqui, ó. O calor ocorre, a absorção de calor ocorre, a pressão, processo isobárico, tá legal? Quando o pistão já está descendo para o ponto morto inferior. E aí ele chega no ponto morto inferior, rejeita calor, e aí sim, tal como no ciclo diesel, no ciclo Otto, o calor é rejeitado num processo isocórico a volume constante. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Deu para entender? Então, olha só. Falando de ciclo diesel, o QH, agora eu estou utilizando o CP. O CP vezes o ΔT, que é o T3 menos o T2, né? A absorção de calor aqui. No ciclo Otto, aqui era CV, tá? Agora no ciclo diesel eu estou utilizando o CP porque é um processo isobárico. Lembra que CP é calor específico à pressão constante, tá? Então, QH para o ciclo diesel, CP T3 menos T2. E o valor de CP e CV vocês têm lá no comecinho dos slides ali, tá legal? A retirada de calor continua igual ao do ciclo Otto, QL, CV T4 menos T1, porque é um processo que ocorre a volume constante, tá? CV é calor específico a volume constante. Tá legal, pessoal? Então, cuidado com esse carinha aqui, ó. Cuidado para não utilizar CV quando a gente estiver falando de ciclo diesel. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. O que vale para o ciclo Otto e o que vale para o ciclo diesel? A relação entre as temperaturas e volumes, elas continuam válidas, tá legal? Então, T2 sobre T1, V1 sobre V2, K menos 1, a gente utiliza no ciclo Otto. Vamos continuar utilizando no ciclo diesel. T3 sobre T4 igual a V4 sobre V3, K menos 1, utilizávamos no ciclo Otto, vamos continuar utilizando no ciclo diesel. E eu passei aqui mais uma relação para vocês que eu não tinha citado na aula passada, tá? Relação de pressão entre pressão 2 e pressão 1 é igual a V1 sobre V2K, tá? Vale para o ciclo diesel
e também vale para o ciclo Otto, tá legal? Agora, pessoal, qual que é a diferença que a gente tem que tomar cuidado, tá? O que acontece é o seguinte, 1 para 2 aqui, a relação entre volume 1 e volume 2 é a taxa de compressão, tá legal? Taxa de compressão que a gente já sabia no ciclo Otto, só que agora, como esse processo aqui já ocorre na descendência do pistão, a relação aqui de expansão não é a mesma de compressão, tá legal? Então o que acontece? V1, a relação entre V1 e V2 é diferente da relação entre V4 e V3. Essa relação no ciclo Otto, ela era igualzinha, tá? Aqui não é o caso. Então, taxa de compressão V1 sobre V2 é diferente da taxa de expansão V4 sobre V3. Com isso, tá? Aquela relação entre temperaturas que eu utilizo no ciclo Otto morre para o ciclo diesel, tá? Ela não vale para ciclo diesel, é apenas para ciclo Otto. Cuidado com isso, tá legal? Aquela equaçãozinha que rege gás perfeito, PV igual a RT. Aqui eu estou utilizando pressão vezes volume específico é igual a constante do gás vezes a temperatura, tá? Aqui eu não tenho M, porque aqui é massa, volume por quilograma, né? Metro cúbico por quilograma. Agora, se eu utilizar o volume total, metro cúbico, a massa está aqui, PV maiúsculo igual a MRT, tá legal? Essa relação aqui pode ser útil na lista de exercício de vocês, tá legal? Então fiquem espertas com ela aí. E também o que vale para os dois ciclos, tanto para o ciclo Otto quanto para o ciclo diesel, é o rendimento térmico, né? A eficiência térmica, dada por 1 menos QL sobre QH, ou seja, né? 1 menos a razão do calor que sai pelo calor que entra, tá legal, pessoal? Tranquilinho? Pessoal, eu não coloquei exemplo, tá? Porque o ciclo diesel, o termo de, né, a resolução do exercício do ciclo diesel, o ciclo padrão ar diesel, é muito similar ao ciclo padrão ar Otto, tá legal? Só tem que tomar cuidado que não falei, para quando fazer, né, V1 sobre V2, lembrar que isso é taxa de compressão, que é diferente da relação entre V3 e V4 no ciclo diesel, né? A relação de temperaturas não vale mais. E também lembrar desse carinha aqui, ó. Estou falando de ciclo diesel, absorção de calor eu utilizo o CP e não o CV. Tá legal? Então são apenas algumas sutilezas que eu tenho que lembrar do ciclo diesel para o ciclo Otto. Mas em termos de resolução de exercício, vocês vão ver que a coisa é muito similar. Tá legal? Então por isso que eu não coloquei um exemplo aqui hoje. Tá? Então, pessoal, essa aula ela foi um pouquinho mais curta, né, para mostrar para vocês o que é o ciclo diesel. Então, muito obrigado, até a próxima aula e a gente se vê no Colab, tá? Não se esqueçam que já vai ter lista de exercícios ali no portal do aluno e também estou disponível no Colab dentro do nosso horário de aula, tá legal? Então, um grande abraço e até mais.